Que a graça e a paz estejam com todos. Gostaria de refletir com os irmãos acerca de pelo menos 3 versículos mal compreendidos na Bíblia Sagrada. O primeiro versículo mal compreendido na Bíblia Sagrada está em 2 Coríntios capítulo 3 e verso de número 6, que diz assim: Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Este versículo é um dos mais mal compreendidos de toda a Bíblia Sagrada. Quando muitos lêem este versículo, interpreta da seguinte maneira: que estudar a Bíblia, estudar teologia, ser um estudioso, isso mata, mas o que vivifica é apenas o Espírito. Porém, quem escreveu este versículo foi o apóstolo Paulo. Isto seria contraditório, porque Paulo foi um dos grandes estudiosos que já existiu. Paulo, ele era amante dos estudos, Paulo era poliglota, falava em outras nacionalidades, línguas de nacionalidades diferentes. Inclusive, até mesmo antes de sua morte em prisão, ele pede a capa e também os seus livros. Então, seria contraditório Paulo, como um estudioso, estar incentivando as pessoas não lerem, não estudarem, né? Este texto, quando ele fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica, ele está falando acerca da lei. A letra mata aqui é a lei, porque a lei, ela verdadeiramente ela mata. A lei mostra o pecado e, consequentemente, a condenação. Os versículos posteriores vai falar acerca da lei escrita em pedras, a lei ou a palavra escrita em pedras, que na verdade é a lei que mata, entendeu? Então aqui ele está dizendo que a lei veio para condenar, mas o Espírito ele veio para vivificar, ok? Segundo versículo está em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 28, que diz: Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados por decretos. Todas as coisas contribuem para o bem. A mal interpretação aqui está acerca de entender que quando eu sou servo de Deus, fiel a Deus, tudo que há de acontecer comigo deve acontecer para o bem. E não é isso que o versículo está dizendo. Aqui também mostra-nos acerca do entendimento que o momento é de aflição. Se você ler os versículos anteriores e posteriores, você vai ver que o momento é de aflição, de adversidade. Então o escritor está querendo passar que em momentos de aflição, de adversidade, tudo isso contribui para o bem. O apóstolo Paulo diz que as coisas futuras nem se comparam com as de agora. Então, a adversidade, a dificuldade, o problema, tudo isso contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Detalhe, daqueles que amam a Deus. Terceiro está em Filipenses, capítulo 4, verso 13, que diz: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A mal interpretação aqui é acerca de entenderem que o versículo está dizendo que eu posso tudo. Na verdade, eu sou liberto, né? Sou liberto em Cristo Jesus, mas não posso tudo. Mas por que o versículo diz eu posso todas as coisas naquele que me fortalece? Entenda que o final do versículo diz naquele que me fortalece. Esse fortalecimento existe um propósito, ok? Então eu só posso se eu estou sendo fortalecido para aquilo. Aqui fala também de adversidade, de batalha,
de luta. Então, em meio a essa adversidade, eu posso todas as coisas. Por quê? Porque Deus está me fortalecendo para vencê-las. Esse fortalecimento não é à toa. Esse fortalecimento é para enfrentar pelejas e batalhas e adversidades. Sendo fortalecido em Deus, eu posso todas as coisas, porque é nele que está a minha força, é ele que me fortalece. Amém? Deus abençoe a todos.